Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Ei, desculpa invadir o modo avião, mas eu preciso falar contigo. Eu sei que tá difícil vender imóveis com tanta notícia ruim. Selic nas alturas, crédito imobiliário caro, tarifas dos Estados Unidos. Tudo isso certamente afeta o humor dos seus clientes. Nessas horas, ou você fica reclamando da vida, ou você reage. Em 18 anos de mercado imobiliário, eu já atravessei cenários muito piores e posso te garantir, os negócios nunca param. É na adversidade que se destacam os corretores e imobiliárias bons de adaptação, que entendem a mudança de regras do jogo e alteram o seu jeito de vender. O mercado comprador de 2021 e 2022 não existe mais. Você precisa evoluir. No mês do corretor de imóveis, nós decidimos entregar um dia inteiro de conteúdo de altíssima relevância para você. É o Dia D Reação em Vendas, um movimento da cúpula para te manter vendendo mesmo contra a maré. Dia 28 de agosto, você tem um compromisso com o seu crescimento. O conteúdo não ficará gravado. Faça já a sua inscrição no Dia D Reação em Vendas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Avião e hoje eu converso com um empreendedor serial do nosso mercado, um dos caras mais visionários da tecnologia no mercado imobiliário. Nosso convidado é Roberto Nascimento, CEO e cofundador da PipeMob. Roberto, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você e contribuir aí com as pessoas que vão estar ouvindo. Obrigado. Maravilha, vamos junto. O Roberto é um cara que tem mais de 20 anos de experiência com PropTechs e Fintechs, com passagem e eu diria o seu DNA embarcado em empresas que são referência para o nosso mercado ainda hoje, como Zap Imóveis, né, que evoluiu ali para o Zap, né, tão presente, hoje pertencente à OLX, Sua House, Casas, depois agora, mais recentemente, PipeMob. Roberto, me fala um pouco sobre isso, cara. Não tem como falar em PropTech no Brasil sem falar sobre Roberto Nascimento, um dos grandes produteiros desse nosso mercado, o cara que enxerga a demanda e materializa isso. De onde veio essa pegada? Bom, meu pai, ele foi empreendedor e eu acho que eu tive um pouco de inspiração nele, mas a minha vida, na verdade, começou como programa de trainee na Pricewaterhouse, em auditoria, mas eu sempre amei tecnologia, eu sempre fui aquele menino do bairro lá que tinha um computador antes de todo mundo, então eu sempre fui apaixonado por tecnologia. E eu resolvi sair da Price quando estava começando a internet. E aí essas coisas vão sendo por acaso, né? Então eu tinha, querendo ou não, trabalhava numa empresa que tinha plano de carreira, né? A Price é uma das empresas aí que você entra no programa de trainee e você pode chegar como sócio.
mas eu tinha pesadelo, assim. Então eu falei, eu quis sair, eu entrei em tecnologia, e aí foi por acaso que eu caí no que veio a ser o Zap, né? No Planeta Imóvel, eu estava fazendo MBA em São Paulo, numa escola, e me recomendaram para um dos professores que estava montando um time, e acabei entrando por acaso no que foi o Planeta Imóvel. E aí você não planeja, né? Você montar 4 empresas, né? As coisas no final vão acontecendo, né? E eu acho que o que eu tenho de diferencial, né? Assim, é que eu sou resiliente, né? Eu gosto de desafios, né? Então eu não gosto de coisa fácil. E quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fim. Então eu acho que foi meio por aí, assim, que eu fui evoluindo de empresa em empresa, assim, né? E encontrando oportunidades, né? Eu vi um problema, eu vi uma oportunidade, eu não vi um problema. Perfeito. No início, eu imagino que a grande barreira fosse cultural, né? Você falar sobre, digamos, uma cultura digital, um comportamento digital do cliente lá na virada do milênio, né? Com o Planeta Imóvel. Isso. Eu imagino que fosse muito mais difícil, tenha sido muito mais difícil do que falar hoje sobre TRM com clientes, né? A gente já vai explicar o que é um TRM aqui. Mas eu imagino que lá atrás foi mais difícil, ou ainda hoje é complicado? Eu acho que são desafios similares. Até hoje, quando eu explico para as imobiliárias o que a gente faz, eu volto no que foi o Planeta Imóvel, né? Que na época o jornal era a mídia predominante. E tanto é que não se falava, né, em startups, né? O que a gente eram classificados online. Então, o que a gente vendia para a imobiliária é falar, aquele anúncio do jornal de 3, 4 linhas vai estar aparecendo na internet, porque na época a inovação, né, hoje o comparativo é quando a gente está falando de inteligência artificial, é falar que a imobiliária tem uma página na internet. Então, as pessoas queriam ter uma página na internet. E aí, essa página na internet, com a evolução eu não vou entrar no tecnês aí do HTML, dos bancos de dados, ao invés de você apresentar somente um anúncio de 3 linhas, ou seja, reproduzir, a gente falava no anúncio print to web. Então, o que aparecia no jornal, você colocava classificados, né? Tipo, que nem aparece no jornal, aclimação, Bela Vista, 3 dormitórios, 2, 1, na internet. Aí com o banco de dados você consegue estruturar como a gente está acostumado hoje, né? Você coloca lá São Paulo, coloca o bairro, coloca dormitório, faz filtro de área útil. Então você estrutura o texto em estrutura de banco de dados, né? Então o desafio primeiro era capturar, né? Porque a gente falava de capturar o anúncio, né? Não era... E aí a gente eu diria que a gente desenvolveu o primeiro CRM como forma de... Sua house, né? Não. Eu chamava top de vendas. Era um CRM. Então, porque assim, o Planeta Imóvel, quando a gente ia nas imobiliárias, o CRM da imobiliária era um ficheiro, que nem aquele negócio que nem existe mais, né? De colocar cartão. As pessoas nem têm cartão hoje em dia, né? Até no evento que a gente estava, ninguém deu cartão, né? Todo mundo colocava um telefone no outro e fazia a troca de cartões. Mas o CRM da imobiliária, o banco de dados, era um ficheiro com cartões, por isso que fala comprar ficha, né? Comprar ficheiro. E aí eu tinha um time que na imobiliária pegava esses cartões, pegava um computador, notebook, pesava 20 quilos e colocava num Excel em colunas. Então a gente digitava, tipo, apartamento, na outra coluna 3 dormitórios, na outra uma suíte, área, e aí a gente exportava ou importava no banco de dados estruturado para poder fazer uma busca estruturada e não uma busca indexada. Então o desafio era como você trazia esses anúncios para o portal imobiliário. Né? E a gente conseguiu colocar 100 mil anúncios em 4 meses fazendo esse trabalho de Excel e importação. Aí a gente falou, vamos desenvolver um software. Na época o software não era web, que em 2000 era dial-up, era conexão de escada. Então, você instalava um programa executável, né? Você tinha que instalar um executável. E aí a imobiliária cadastrava os anúncios, né? Que foi os primeiros CRMs que tinham estoque. E aí isso
exportava para o Planeta Imóvel. Fantástico. Então o desafio era isso, mas e tinha desafios do tipo, a imobiliária falava, o benchmark era, não, mas espera aí, eu vou exportar, eu vou ter que aumentar o meu plano de dial-up para pegar e-mail. Não, eu quero só receber por telefone. Não, o jornal é melhor, porque o jornal o cara liga, entendeu? Eu não gasto nada. Eu não gasto nada, eu tenho que aumentar meu plano de dial-up. Então, os desafios eram outros. Hoje, né, todo mundo dá risada disso, né? Mas eram as pedras que eu tive que quebrar aí no meio do caminho para provar que era uma mídia muito melhor para o consumidor do que na hora de buscar um imóvel, do que ver 3, 4 linhas de um anúncio de jornal, né? Fantástico. Isso é muito legal porque você começa a ver que um desafio leva a outro, né? Isso. Você tem ali num primeiro momento esse desafio de levar, né, o inventário para o digital, e aí a partir do momento que o inventário está no digital, vem o cliente. Isso, exatamente. Que não vai vir pelo telefone necessariamente, Exatamente. que vai vir pelo site. Que vai mandar uma mensagem. Que vai mandar uma mensagem que precisa ser atendida. E aí começa, né? No início, os corretores achavam que aquilo não era um cliente, né? Nem chegava para o corretor, chegava para quem era telefonista que distribuía na mão a roleta. Fantástico. Entendeu? Então é só imaginar, né? Aí as coisas vão evoluindo, né? Então primeiro demora. Hoje o pessoal fala demora para responder lead, nem todo lead é respondido, né? Na época, imagina, exponencializa esse problema, né? Sim. Exatamente. E aí, a partir do momento que você tem as fichas digitalizadas, você passa a ter também os clientes digitalizados. Você participou ali de sua house, Sim. né? Estruturação, que também é um exercício de digitalização importante. Enfim, foram muitos passos, Roberto, e agora, mais recentemente, o teu último passo é um passo muito interessante porque ele joga luz sobre uma grande zona ali de ineficiência da imobiliária, que é a conclusão do negócio, né? A gente sabe o quanto as vendas caem depois que as propostas já foram aceitas, ainda assim muitos negócios se perdem. Isso. E muito pouco se observa, né, essas taxas de conversão, muito pouco se sabe sobre onde esses negócios se perderam, e vocês vieram com esse conceito, né, de TRM, do inglês Transaction Relationship Management. Queria que você me falasse um pouco sobre esse gerenciador de transações. Sim. Como é que vocês observaram essa oportunidade? Em startup a gente fala, né, oceano vermelho e oceano azul, né? Então, CRMs imobiliários, né, tem uns grandes aí que todo mundo conhece, né, o Vista, Kenlo, Imovil, enfim, né? Mas existem por volta de 80 CRMs imobiliários, que eu acredito que boa parte das imobiliárias, o principal motivo é mais ainda, eu diria que esse gestão de estoque, né? Esse gestão de imóveis para você colocar no próprio site da imobiliária, ou para exportar para os portais, ou para ser consultado pelos corretores. Óbvio que já melhorou, né? Os CRMs hoje já dá um status, né, do contato, ajuda até a fazer a oferta ativa, ajuda a responder tudo, mas boa parte dos meus amigos aí que tem CRM, eles falam que 50% das imobiliárias não fecham a venda ou a locação no CRM. E que é aquela coisa que, né, em vários eventos aí que você promove, eu já vi, o corretor, ele não atualiza o lead. Então, se ele não atualiza o lead, consequentemente, não vai atualizar a venda, né? Alguém vai ter que fazer isso por ele. E quando esse processo começa a acontecer, seja de uma formalização das partes através de um WhatsApp, ou uma proposta formal, assinada, né? Dali para frente, não houve evolução, eu diria assim, tecnológica. E grandes imobiliárias ainda trabalham com papel. Então, a gente fala, eu digo que o topo do funil pode estar digital, né? Esse atendimento, né? Várias ferramentas, né? Hoje fala de inteligência artificial para ajudar a fazer um pré-atendimento, tudo.
Mas o que hoje se fala como pós-vendas, né? E até eu sou crítico com relação ao termo, né? Porque a venda não foi concretizada, o corretor, a imobiliária não recebeu a comissão. O que aconteceu é que simplesmente o corretor, o gerente, passou isso para uma área de back-office, uma área jurídica, uma secretaria de vendas ou financeiro, para a venda ser concluída. E aí esse processo ainda é totalmente artesanal, né? Eu diria, planilhas, papel mesmo, né? Você tem que tirar certidões, tudo. Então, o conceito o que a gente traz é o seguinte: por que não utilizar a tecnologia disponível hoje e inteligência artificial para acelerar esse processo? E a comparação que eu faço hoje o consumidor, ele está acostumado com o quê? O Mercado Livre. Você entra numa plataforma só, você escolhe um bem hoje, amanhã está na sua casa, se não hoje mesmo, né? E a sua experiência é muito suave, assim, numa plataforma só. Você pede um iFood, você não quer demorar 3 horas para chegar a comida. Você vai querer que chegue em meia hora, 40 minutos. Você pede um Uber, a mesma coisa. Você tem a transparência do que o carro está chegando. Então, essa transparência, essa rapidez, essa fluidez desse processo é que o consumidor quer. E eu, particularmente, eu acredito que boa parte da reputação ruim que o mercado tem a ver com essa parte do processo, não tem a ver em mostrar o imóvel. E aí, fazendo uma analogia, é que nem quando você vai no restaurante. Então, você vai num restaurante, o restaurante é lindo, maravilhoso, bacana, o cardápio. Aí, quando você começa o atendimento, fazer o pedido, você faz o pedido para o garçom, né? A comparação que eu faço isso aí é o corretor fechando o negócio. Dali para frente, o pedido vem errado, você pede ao ponto, né? Vem bem passado, você pede um negócio, demora, aí você pede a conta vem errada, e aí você pode ainda passar mal com a comida, né? Que é quando tudo dá errado, né? Você faz uma transação, acontece alguma coisa. Então, e no final o que acontece? Eventualmente você pode ir num restaurante que aparentemente não é tão bom, mas se a sua experiência é boa, do serviço é bom, você vai voltar. Só que o inverso não é verdade, né? Então, o que a gente quer é ajudar, digitalizando esse processo, dando mais fluidez, ajudar todas as partes, inclusive o corretor, inclusive o dono da imobiliária. Porque esse processo vai indo meio no grito, assim, né? O corretor... e aquele processo, o cara foi aprovado o crédito, aí o proprietário pergunta, vai ser escritura. Um dos grandes dramas é justamente essa gestão de informação. Exato. Né? O cliente está no escuro, Exato. O corretor está ansioso. Exato. A informação está na mão de uma pessoa lá do administrativo da imobiliária, de uma moça que fica lá numa salinha que não aguenta mais ouvir tanto corretor atrás dela, né? Ela tranca a porta para que os corretores não invadam a sala. Um pouco por aí. Um pouco por aí. Tem imobiliária que a gente começa a trabalhar que depois o pessoal fala, né? Não sabia como eu vivia sem o Pipe Mob, né? E eu falava, o meu dia inteiro era respondendo ou o corretor, ou o gerente, o time de vendas das coisas que estavam acontecendo, eu não conseguia trabalhar. Então, só dessa questão da transparência da comunicação para o público interno, isso já ajuda. E se a transação sair de uma forma fluida, de uma forma rápida, organizada, né? Aquela coisa que às vezes incomoda, né? Como no restaurante você não gosta de fazer o pedido 2 vezes, né? Você não gosta que um corretor ou partes do processo pede o mesmo documento várias vezes, porque não tem uma organização onde coloca o documento, né? Então, a gente quer ajudar a acelerar esse propósito, esse processo. Porque eu acredito muito, até o propósito da nossa empresa, eu que estou há 25 anos no mercado, né? Eu acredito que a tecnologia está aí para ajudar a melhorar a reputação do mercado. Então, o que a gente, como empresa, quer fazer, ajudar ao máximo as imobiliárias e os corretores de focar no que eles são bons em fazer, que é atender o cliente, fechar negócio, fazer negociação e deixar essa parte burocrática, essa parte chata, essa parte para gerar transparência, com o uso de tecnologia, facilitar o processo.
E com isso as imobiliárias conseguem escalar os negócios dela, né? Crescer, sem eventualmente crescer o número de pessoas, né? Então você consegue, só dar um exemplo, quando todo o processo de compra e venda, você tem que olhar uma matrícula. Essa matrícula vê uma imagem. E às vezes vem lá 20, 30 linhas. Alguém tem que digitar aquilo ali manualmente no contrato. E hoje a gente, além de obter a matrícula automaticamente, a gente consegue transformar essa matrícula em texto e num botão já vai direto para a parte para elaborar o contrato e assinar já tudo integrado. E termina na parte do bank. Então, tudo esses pequenos processos que hoje funciona. Isso que é importante dizer. Mas altamente sujeito a erros, né? Mas a gente ajuda a mitigar erro e a comparação também que eu faço assim, você pode construir um carro que nem o Henry Ford construía, né? Na mão, e o carro demorava, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para ficar pronto, ou você pode construir como hoje existem as fábricas que os carros saem com menos erros e saem mais rápidos, né? Então você tem uma produtividade e uma eficiência melhor do processo. Perfeito. Qual que é a etapa, assim, que você vê mais crítica, mais, digamos, tomada por erros nessa reta final do fechamento? O contrato em si é uma etapa que no final reflete tudo o que foi negociado e todas as informações. Então, informações dos compradores, dos vendedores, do imóvel, os valores. O imóvel pode ter dívida, tem que combinar a posse, tudo. Então, é uma etapa muito importante para ambas as partes ali para que saia ok. E o que acaba acontecendo, que eu escuto, né, várias vezes, é que até assim não se mede a quantidade de erros que existem, né? Daquele negócio de você faz o contrato de compra e venda, aí você vai elaborar o contrato de financiamento, né? No final sempre termina no financiamento imobiliário ou na escritura. E aí quando manda para o banco, volta com pendência. Ou manda para o tabelião para fazer a escritura, volta com pendência. E pendência que eu digo assim, diferente de R$1, um número de CPF, falta o meio do nome tá escrito errado. Coisas desse tipo, entendeu? Então, essa etapa do contrato é muito importante, que o contrato saia super bem feito e tenha toda a documentação necessária para concretizar a transação. E é muito detalhe. Então, o que eu acredito inteligência artificial deve ser primeiro usado, não que não deve ser usado para coisas mais complicadas, mas deveria ser primeiro usado para coisas repetitivas que ela faz melhor que um ser humano. E eu acredito que utilizar a inteligência artificial para coisas mais que até um ser humano não faz bem, como negociar com o cliente, eu acho que não deveria ser o primeiro uso. Eu acho que deveria ter passos, né? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que as empresas deveriam rever seus processos, não pensando em papel, porque os processos hoje são pensados em papel. Então, pensar numa experiência digital e pensar no consumidor, e não pensar na área que vai fazer o processo, entendeu? E a outra é como usar a inteligência artificial para melhorar o processo, como você usa a tecnologia para melhorar o processo. Perfeito. Outro aspecto legal é a gestão da informação, né? Você ter ali as partes todas envolvidas dentro da conclusão do negócio, né? Uma das coisas que me chama a atenção nessa experiência de compra e venda, me colocando no lugar de cliente aqui, né? É que a negociação, ela muitas vezes ela é intensa, né? Pela perspectiva ali de emoções, de comunicação, é muita conversa, né? O corretor e o cliente discutindo ali quase que de hora em hora, troca mensagem, faz ligação, grita, chora, esperneia, e aí, beleza, temos um acordo. E aí o cliente fica solto. E aí o corretor corre fazer todo, né, esse esforço ali documental, enfim, faz toda uma energia e o cliente fica lá de braços cruzados esperando. É uma etapa em que muito negócio se perde, né, Roberto? Depois do acordo ali, em tese, do aceite, esse tempo
Sim. solto, né? O cliente perdido, isso é perigoso. Eu acho que tem alguns pontos aí. Primeiro que normalmente, né, o que eu vejo, boa parte das imobiliárias não formalizam o negócio fechado. A formalização é o comprador fazer uma proposta no WhatsApp. Uhum. Então fica um negócio fechado, informal, condicionado, esperando a assinatura do contrato de compra e venda, que eventualmente para assinar o contrato de compra e venda demora-se muito para obtenção de toda a documentação das partes, da matrícula e das certidões. Então ele fica muito solto, sim. Então eu que já comprei alguns imóveis, às vezes você sai fala assim, eu fechei, mas você não sai com nenhum papel, né? E às vezes uma formalização de uma proposta, com uma assinatura hoje, assinatura eletrônica, né? Um click sign é uma coisa relativamente fácil de fazer. E dá segurança até para não ter, né? Vai ter uma sessão de bypass, enfim, de evitar esse tipo de coisa. Então, eu acho que é super importante não só formalizar com uma assinatura eletrônica, algum documento com as partes, para dar segurança e a pessoa sentir ali que está fechado, né? Um binding. E, eventualmente, algumas imobiliárias fazem o sinal, né? Você controlar o sinal, que pelo menos o sinal... garante que eu tô firme, o comprador mostra a intenção dele de comprar e só não vai dar certo se tiver algum impedimento do imóvel, proprietário, alguma questão de certidão, aí devolve-se o dinheiro. E o proprietário, sabendo que o comprador deu um sinal, ele teoricamente, se tiver uma formalização, teoricamente vendeu o imóvel. Só não vai vender se, obviamente, tiver algum problema nesse processo. E a gente, né, eu estou falando aí um pouco do Pipe Mobile, a gente ajuda. Hoje a gente tem um negócio com o ClickSign, que você pode mandar uma proposta por WhatsApp, uma coisa super simples. O corretor, o que combinou com o cliente, ele manda. O corretor, o cliente, ele recebe um e-mail primeiro do ClickSign, até para dar segurança jurídica ali, e ele vê a proposta e aperta aquele botão lázinho, você aceita a proposta? Sim. Então já é um comprometimento. E a outra coisa, aí falando de saber o que está acontecendo, né? Eu brinco, né? Você compra um hambúrguer no iFood de R$25, você sabe exatamente, né? Assim, seu pedido foi recebido, o pagamento foi aceito, ele está sendo preparado, ele saiu para entrega, ele chegou. Você compra um imóvel de 2 milhões, você não sabe o que está acontecendo, né? Uhum. Então, a gente permite também no Pipe, a imobiliária, se quiser, ela pode convidar os participantes para ver a evolução da venda e participar, até fazendo a sua autoqualificação, né? Preenchendo, que também eu acho que há pouco tempo atrás se falava da LGPD, né? E hoje esse assunto, né, ninguém mais fala, né? Mas assim, quando o cliente começa a mandar um monte de documento, comprovante de renda, né? No WhatsApp, no e-mail, você já parou para pensar quantas pessoas esses documentos né, rodam, né? O corretor manda para o gerente manda para o jurídico, aí o jurídico manda para a assessoria de crédito, que vai rodando. O imposto de renda vai ganhando pernas, né? Então, assim, o mundo ideal é o cliente, ele submeter já na plataforma os seus documentos. E hoje também, submetendo os documentos pela plataforma, você consegue ler os documentos, né? Então não tem aquela coisa da pessoa precisar digitar o que está escrito no documento. Então a gente até facilita esse processo. Mas eu acho que é um bom ponto aí. Eu acho que a partir do momento que as partes conseguem entender que a transação está evoluindo, você concentra ali toda a parte da conversa, das dúvidas ali pela plataforma. Como acontece no iFood, né? Você pode mandar uma mensagem lá, já saiu, não sei o quê. Então você interagir e organizar a troca de informações. Não são poucos documentos, né?
são o quê? 39 documentos no processo de aquisição. Eu acho que isso daí talvez a média é uma média, mas ontem até estava mostrando para algumas pessoas, dependendo da imobiliária, os pré-requisitos, né, o que o jurídico avalia, eles avaliam, por exemplo, você, Rodrigo, ele fala, quero tirar certidões dos proprietários, aí das empresas do proprietário. E se você tem 4 empresas, você busca certidões das 4 empresas. E aí eventualmente, podem ser 20 certidões. Sim. Então, ontem, até no evento aqui eu estava mostrando, era uma venda, que eu mostrei uma venda de um exemplo, eram 4 proprietários, tinha 2, 3 proprietários que tinham umas 8 empresas. E aí, só de certidão, tinham 232 certidões no total, porque a gente tira a certidão e a gente coloca tipo no Google Drive contando o número de certidões. Então, só de certidões para essa transação tinha 232, fora os documentos pessoais, fora a matrícula, fora depois ficam os recibos, as notas fiscais, a transação, enfim. Então, muito, dependendo da transação e do número de participantes... Vira um monstro, né? Vira um monstro. Caramba. Hoje vocês estão rodando já em quantas imobiliárias? Por volta de 300. Eu acho que em todas as regiões do Brasil, mas mais concentrado no sul e sudeste. Perfeito. E aí o PipeMob pluga dentro da imobiliária, no CRM, integra, como é que funciona essa ponte do negócio, sair do CRM e cair dentro do PipeMob? Tem alguns CRMs que a gente tem uma integração, integrações melhores e outros não tão bons, mas eu digo que o mais importante da integração não é trazer as informações do CRM para o Pipe, e sim voltar a informação para o CRM. Eu vou elaborar um pouco mais. Pensa que sem o TRM, quando o corretor vai começar a transação, ele já começa essa transação eventualmente num formulário de papel. E literalmente eu fui em várias imobiliárias que eles têm varais com pastinhas, e eles vão colocando todos os documentos, imprime a CNH, o comprovante de endereço. Então, esses 200 e poucos documentos fica pendurado lá no papel, e boa parte das imobiliárias começam a usar o Pipe, não tem mais papel, nem imprime mais, não tem nem que ter impressora, né? Mas as informações para começar a retirada da transação, basicamente o que você precisa? Nome, e-mail e celular do comprador, do vendedor, os dados básicos do imóvel, mas principalmente qual é o cartório de registro de imóveis e o número da matrícula, porque tem que tirar a matrícula. Por quê? Aí é um outro tema que eu nem vou querer entrar, mas assim, normalmente a informação do imóvel e do proprietário que está no CRM não é confiável. Sim. Porque para 99% das imobiliárias não checam a documentação primeiro do imóvel, né? Não tira a matrícula para captar um imóvel, só precisa da autorização do anúncio, né? Regra do CRES. E não checa se na matrícula é o Rodrigo que é dono daquele imóvel. Então, pouco ajuda essa parte da integração. O que ajuda é falar, começou uma transação aqui. O lead, você sabe, né? Quando você gera um lead através de um portal do site, você não coloca seu nome completo. Uhum, exato. Entendeu? E eventualmente pode ser sei lá, sua noiva está comprando, vai comprar no nome do marido. Então, acaba ajudando pouco isso, entendeu? Então a maioria das transações, imagino, já comece direto dentro do PipeMob. Exato. E isso que eu estou falando, desses dados, 2-3 minutos para você preencher nome, e-mail, telefone e, enfim, eventualmente nem sabe os dados corretos do imóvel, só precisa os dados para você conversar com as partes,
mas o que você precisa pegar é o número do registro do imóvel e a matrícula você tem que retirar para checar se quem fala que é o proprietário, se o imóvel tem algum ônus ou não. Mas mas aí, se tem integração, o que acontece? Quando formaliza a proposta, no CRM tira de comercialização. Então, sai dos portais, né? Ele fica inativo para outros corretores trabalhar. E quando concretiza, você volta a informação do CRM para ver quanto tempo demorou, qual que foi a mídia de origem do comprador, do proprietário. Então, o importante é mais a volta, que sem o Pipe Mob, como é que é? Alguém tem que falar que vendeu, e é os 50% que eu falei anteriormente que ninguém coloca lá, porque o CRM ele tá com foco muito mais de gerar lead do que fechar venda. Perfeito. O Roberto fez menção aqui a um evento, né, que ele participou. O Roberto participou como mentor da nossa imersão Gestão de Vendas Lançamentos da Cúpula, que é uma das oportunidades de educação da Cúpula para o mercado, uma imersão que reúne mais de 100 imobiliárias e incorporadoras, e o Pipe Mob é um parceiro da Cúpula na realização dessa imersão. Uma das ocasiões em que empresas B2B do nosso mercado podem expor os seus produtos, os seus serviços para um público altamente qualificado. A Cúpula realiza imersões, treinamentos online, realiza eventos, oportunidades únicas de empresas do nosso segmento sentarem à frente de um público qualificadíssimo para levar os seus produtos ao mercado com assertividade no seu investimento em marketing. Se você é um fornecedor, um prestador de serviços para imobiliárias incorporadoras, eu te convido a conhecer o portfólio de educação da Cúpula para que o seu produto seja levado a mercado pelas melhores mãos. E foi excelente. Eu posso dar o meu depoimento aqui do evento. Até eu comentei com você, minha expectativa estava... Até falei, bom, bacana, vou estar lá no evento, tudo. Mas superou demais a minha expectativa. Eu achei o nível excelente. Eu até estou falando de coração. Eu acho que foi o melhor evento imobiliário que eu já fui. O nível das pessoas, a troca, foi muito bacana mesmo. Que legal. Os treinamentos da Cúpula, eles se notabilizam não apenas pela qualidade do conteúdo, que é algo que a gente preza muito dentro da Cúpula, mas eu diria que o grande destaque é a qualidade do público, dos contratantes, dos participantes, porque a gente consegue ter ali caras que são líderes de mercado nas suas cidades, nas suas regiões, caras que de fato lideram a transformação do nosso mercado, e esses caras, quando eles sentam à mesa, o mentor muitas vezes se surpreende, né? Porque ele é questionado, ele é desafiado, ele aprende. Exato. Na nossa imersão tínhamos ali gestores de empresas como Cirela, Plaenge, MRV, e os mentores me diziam, né? Poxa, eu volto com a minha agenda aqui cheia de anotações de coisas que eu posso implementar na minha empresa. Então imagine, né? Um cara da Cirela, da MRV, da Plaenge voltando para casa com tarefas a cumprir na segunda-feira. Isso é fantástico. Muito por conta da qualidade do nosso público. Roberto, olhando para frente agora, né? O que você enxerga de futuro para o Pipe Mob e o que você enxerga de futuro para o nosso mercado, assim, em termos de fronteiras a serem desbravadas? Você como um cara, eu diria, visionário das PropTechs do nosso mercado. Para o Pipe Mob, hoje a gente está em compra e venda apenas de terceiros. A gente começou a fazer alguns, o termo é MVP, né? Alguns projetos para entrar no mercado primário, que particularmente é um mercado que eu gosto muito, né? Até você, como citou aí, a sua house era um CRM para incorporador, né? Então tem um contato aí com muitos incorporadores. E também trabalhei na Lopes, que é uma empresa hoje trabalha mais, tem terceiros, mas ela nasceu de lançamentos, né? Então é um mercado que me atrai muito, que eu gosto muito, que por acaso até foi o que salvou o Planeta Imóvel na época quando estourou a bolha.
foi o mercado primário que apostou mais e foi mais... eles apostaram mais nas inovações, na época que a internet estava surgindo, e até hoje, né? Se dá para perceber que as incorporadoras acabam arriscando mais do que as imobiliárias quando se fala de inovação, né? Então, o Pipe, a gente quer começar a atender esse público na parte transacional. Tem grandes players aí falando de Oceano Vermelho, Oceano Azul, tem grandes players, né, como o CV, o Fábio Garcês, conheço, tem um super produto ali, né, tem essa parte de Cienge, mas eu acho que o nosso grande diferencial é que a nossa solução tem uma parte de banking integrado. Então, nos exemplos que eu te dei, né, de Uber, de Mercado Livre, de iFood, é a mesma coisa. Por que que a experiência é boa? Porque a experiência de banking é integrado. Então, isso na prática para o corretor de imóveis, por exemplo, possibilita antecipação de comissão. Isso, né? Exato, que a gente tá fazendo. E eu acho que eu não sei se te falei, a gente fechou com a RBR Asset, que é uma gestora grande aí no mercado imobiliário, tem 11 bi aí em fundos de tijolo e papel, para montar um FDIC para fazer antecipação para corretor, que é algo que a gente começou. Tivemos bastante sucesso e a gente quer ampliar. E no mercado de terceiros, que é o mercado mais difícil, que não existia antecipação. Por quê? Porque você devia fazer diligência de cada transação. E como isso está no PipeMob, a gente consegue fazer isso, eu diria, de forma automática, assim, de uma forma super simples, antecipando o dinheiro do corretor no mesmo dia. Mas voltando ao mercado primário, eu acho que tem oportunidades aí, que tem dores. Acho que todo mundo que está no mercado imobiliário já foi no stand de vendas e chega aquela panela de pressão lá e a pessoa que quer comprar fica 2 horas lá, né, para fazer uma compra. E por que 2 horas? Né? Então, a gente se acostuma, né? Então, né, normaliza o inaceitável. Normaliza, exato. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, a gente está fazendo alguns testes, está sendo bem bacana, justamente para facilitar, né? Mais uma vez o exemplo do iFood, você não chega lá para buscar comida com dinheiro, com cheque, dando um cheque para pagar o restaurante e outro pagar o entregador, gerente, né? Não, o entregador, sim, né? Sim. Então, no nosso caso do mercado imobiliário, né? Que você tem que pagar um monte de gente. Exato. Né? Então, isso a gente já resolve no mercado de terceiros, que a pessoa faz um pagamento só de comissão e até no sinal ele pode pagar o sinal e depois do sinal já desmembrar o pagamento da comissão. E a gente quer entrar no mercado de lançamentos aí para facilitar essa parte de pagamento, vai pagar a entrada e já na entrada já resolver a questão de pagadoria, que é um trabalho que tem que lançar ali, o cara paga um, paga outro, enfim, são coisas pequenas, né? Mas são oportunidades que a gente pode acrescentar aí. E, enfim, aí tem outros produtos, cada vez mais a gente está indo para fintech aí, mas até para ajudar a gerar crédito na produção para o incorporador. Tá? Tem um caminho longo aí que no tempo que a gente tem aqui a gente não vai conseguir falar tudo. E o outro é começar a entrar no mercado de locação, que algumas imobiliárias já utilizam Pipe para fazer o split do primeiro aluguel. Já coloca, até foi uma descoberta, né? Assim, a gente falou, não, é compra e venda. Quando eu comecei a ver assim, eu vi os valores não eram eu comecei a ver alguns valores de 7 mil, 8 mil, 3 mil. Aí o pessoal estava fazendo o processo, colocando a documentação. A gente não gerava o contrato, porque a gente não estava preparado para gerar o contrato de locação, mas gerava o boleto do pagamento da comissão entre os comissionados. E você sabe, aí a gente tem bons e grandes clientes, né? Que vem uma pressão, né? Que você acaba entregando uma coisa boa para compra e venda, aí o pessoal fica pressionando. Pô, você tem que resolver esse negócio de locação. Você já podia gerar o mercado contrato. Puxa, né? Já vai puxando. Então é legal porque, de certa forma, é um reconhecimento, né? A questão de... O PipeMob tem praticamente 2 anos, né? E a gente fez uma quantidade relativamente grande de entregáveis aí,
e o pessoal viu o valor e do ponto de vista da imobiliária e do corretor, que hoje trabalha com a gente, é melhor ter um lugar onde centraliza todo o recebimento dele, né? Hoje a gente tem 9.000 contas correntes digitais entre corretor e imobiliária, né? Integrado. Então, quando acessa o Pipe, imagina como se tivesse um Nubank ali dentro da plataforma. Então, é como se fosse, vou falar como se fosse um CRM, né? Olhando a parte de baixo do funil, que tem um ícone que a gente chama Pipe Cash, que você consegue ver a sua conta corrente. Então, você consegue pagar Pix, fazer transferência, e a gente vai ampliar essa parte de bank. Então, locação, eu vejo um mercado que, para nós, a gente atenderia o cliente e esse cliente já faz locação. Não é uma venda nova, né? É mais uma funcionalidade nova que os clientes estão pedindo. Então, a gente vai para esses dois lugares. E com relação à última pergunta... O mercado em geral, né? Do mercado, que você está enxergando do assim, mercado, a questão principais dores a serem solucionadas. Eu acho que tem uma coisa muito boa que eu sou, né, um dinossauro aí, né, do mercado imobiliário que veio da época de jornal. O que eu acho que é uma coisa muito boa é que a boa parte dos corretores hoje, eles já são nativos digitais. Então, quando a gente começou lá atrás, e a experiência que eu tive de 2007 a 2012 na Lopes, que a gente investia muito, né? Chegamos a investir mais de 10 milhões de reais um ano lá em mídia online, a grande dificuldade era fazer o corretor a responder um e-mail, né? De ele valorizar, né? E hoje você não tem que explicar, porque boa parte dos corretores eles usam o WhatsApp o dia inteiro, é o principal aplicativo, então ele está ali respondendo mensagem, né? Hoje com inteligência artificial também fica muito mais fácil, né, você nivelar a qualidade da resposta, né? Ou seja, no e-mail, porque tem corretores, né? Então fica muito fácil. Na época aí que eu estou falando de 2007, 2010, quando eu li a resposta do chat, né? Na época era chat, tinha bastante chat e e-mail, dava vontade de chorar, assim, eu acho melhor ninguém responder e-mail assim, porque vai acabar com a reputação da imobiliária. Mas hoje eu acho que esse problema não existe, né? Então eu acho que hoje o desafio, até ontem no evento eu estava vendo, boa parte aí do pessoal perguntava para mim, fala assim, nossa, que é totalmente omnichannel, né? Então chega no WhatsApp, chega mensagem Instagram, chega mensagem na mídia social do corretor, então vem de tudo quanto é lado. Então eu acho que o desafio de controlar a comunicação, né, seja o incorporador ou seja a imobiliária, eu acho um grande desafio, e o próprio corretor, né? Como o corretor controla todos chegando de todo lado, né? Essa mensageria caótica, e os CRMs eu sinto que eles estão um pouco apartados assim desse negócio, mais ainda, né? Então não é nenhuma questão de não querer usar o CRM, é que o cliente não tá vindo pelo CRM mais, né? Tá vindo pelas mídias sociais aí eventualmente dos corretores, tudo, e fica esse descontrole. Então eu acho isso muito positivo de já ser esse nativo, né? Digital. Eu acho que o desafio agora, com tudo que se fala de inteligência artificial, hoje está tendo muitos testes, né? Tem várias empresas aí, PropTechs, falando de inteligência artificial e de como usar isso ali no atendimento, tudo. Eu acho que, assim como os portais demoraram, eu acho que vai ter uma evolução disso daí. Outra coisa que eu acho que é um desafio é a questão dos portais. É uma coisa que eu falo assim, hoje os portais são importantes, continuam sendo importantes, mas se você olhar a audiência dos portais no mundo, tem diminuído.
Assim, não tem, né, deveria estar crescendo ainda, né? Então tem se mantido, os portais líderes estão ganhando muito dinheiro, né? Estão aumentando o preço, né? Todo mundo que eu escuto aí reclama muito que está ficando tudo muito, muito caro os portais. E se você analisar, eu acho que não teve evolução. Eu acho que é uma crítica que eu conheço, né? Sou amigo do pessoal e do LX, né? Enfim, e é uma crítica que eu olho o mundo inteiro. Se você olhar o portal de 2025, olhar o portal de 2020 e olhar o portal 2015, você entra naquele site Wayback Machine e compara, o que mudou? O buscador tá lá, né? Do mesmo jeitão. Então, não sei. Eu acho que é um pouco... Eu acredito que é um pouco assim... os jornais ficaram, né? 40 anos aí, 50 anos, né? E eu acho que vai ter alguma outra coisa, né? Eu acho que o consumidor, esse novo consumidor, né? A gente tava conversando, né? Eu tenho uma filha de 22 anos. Eu acho que a minha filha não vai buscar um imóvel no portal. Ela vai tentar encontrar um corretor que ela se identifique. E eu acho que é uma coisa que até a gente está avaliando bem, como a gente tem essa parte transacional. Hoje você entra no Booking e você olha a avaliação. Você olha no Uber, você sai do Uber, a gente pegou o Uber aqui, você vai avaliar o motorista. Você vai no Airbnb, você avalia. No Mercado Livre, você avalia, né? E você se baseia nas escolhas, né? Na avaliação das outras pessoas. Então, assim, se eu fosse para apostar se o Brasil vai ter um MLS ou se o Brasil, né, acho que os seus ouvintes aí já sabem o que é MLS, né? É o modelo americano, né? Americano de exclusividade. Listing, concentrado, né, numa plataforma que organiza o mercado. Isso, né? Se eu fosse apostar, você acha que o Brasil vai ter um MLS? Ou vai ter alguma coisa onde o cliente vai escolher quem é o corretor que mais vendeu aqui em Balneário nos últimos 12 meses, imóvel de 2 a 3 milhões, e eu quero falar com esse cara, porque, sei lá, ele torce pro Corinthians, entendeu? A religião dele é igual a minha, a etnia dele é igual a minha, e eu tenho, né? Então, eu sou muito crítico com relação... eu sempre falei que o corretor ruim se esconde atrás da roleta. E você que vai comprar o maior bem da sua vida, por que você não pode escolher quem você quer que te atenda? Entendeu? Então, eu faço sempre essas provocações, que para mim não faz muito sentido do jeito que é. Muito legal, muito legal. E é interessante que isso bate com o que eu ouvi de um dos nossos mentores da imersão, gestão de vendas e lançamentos, o Thiago Eli, VP de marketing e vendas da MRV. O Thiago contou que lá na MRV eles estão fazendo a distribuição de leads, a roleta, né? Por propensão de conversão entre os corretores. Então eu pego aqui uma senhora de 48 anos que entrou lá na roleta. Quem que é o corretor ou corretora dentro do time que tem maior potencial de converter uma cliente com esse perfil olhando para o seu histórico de vendas? Sim, faz todo sentido. Cara, eu achei isso genial. Tá rodando dentro da MRV e conversa exatamente com o que você tá falando. Então, vindo de ti, que é um cara visionário, respeito demais, e quem acompanhou aqui sai com esse insight atrás da orelha ali, né? É uma pulguinha que vai ficar incomodando durante um tempo. O mercado ainda não tem isso organizado, mas certamente é uma oportunidade. Roberto, te agradeço, cara. Aqui conversamos quase 1 hora, o papo voa. Muitíssimo obrigado, desejo sucesso para você, Pipemobile. Vocês estão fazendo aí uma entrega absolutamente necessária para o nosso mercado. Tenho certeza que vem muito mais pela frente. Legal. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. E parabéns pela sua iniciativa aqui da Cúpula, sua equipe que é maravilhosa. Realmente você tem uma equipe top aí. Ontem a gente saiu aí bem bacana mesmo, conheci melhor cada um da sua equipe. E sucesso para você também.
Tamo junto, que é um timaço. É muito mais que o Rodrigo. Eu sou o detalhe aqui, um timaço da cúpula. Brigadão, tamo junto, Roberto. Grande abraço. Valeu. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.